Olá, aqui é a Cássia Ferreira, sou psicóloga e este é o meu podcast Psicologia de Cada Dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso quarto episódio e vamos falar sobre se permita dizer não. Você sabia que a cada 3 mulheres, uma já sofreu algum tipo de violência sexual? Em cada 15 segundos, uma mulher, uma criança ou uma adolescente é tocada de forma que ela não deu o consentimento, que ela não aceitou, que ela não permitiu. Então, em questão de segundos, mulheres são abusadas, violentadas, agredidas e estupradas. A violência sexual ela engloba tudo aquilo que constrange tanto por palavras, que isso muitas mulheres não têm a consciência de que a violência sexual ela não é somente através de um toque ou de algo mais agressivo, ela vem também através de palavras. E quanto mais a gente souber sobre isso, mais a gente consegue se proteger, nos defender e levar isso para outras pessoas também poderem ter a consciência dos seus direitos. Então vamos entrar na história da mulher. Dizendo a parte mais sociológica. A mulher sempre foi vista de uma forma muito estranha, né, em relação principalmente ao olhar dos homens. A mulher foi vista durante muito tempo como uma bruxa. E quem seriam essas bruxas? Seriam as mulheres que tinham um conhecimento maior sobre ervas e até venenos, que seriam não para matar, mas ela tinha as poções, né, vamos dizer assim, mágicas, que com o próprio veneno era usado como cura, como tratamento. Então, as bruxas eram mulheres que tinham um conhecimento maior sobre algumas ervas medicinais. Elas eram vistas e temidas também por esse poder, porque naquela época, como que acontecia? Os homens que tinham um estudo ou esse mesmo conhecimento eram vistos como médicos. E esses homens, médicos, cuidavam dos reis, dos nobres. As mulheres que tinham esse mesmo conhecimento eram vistas como bruxas. Elas faziam o mesmo papel, elas curavam, só que de formas diferentes. Eram vistas, certo? Porque essas mulheres eram médicas dos pobres, porque elas iam e cuidavam da região, da comunidade. Então tinha essa diferença entre o homem e a mulher. Eu não tô aqui para ficar falando quem é melhor ou quem é pior. Eu queria que a gente prestasse mais atenção na parte feminina e na parte masculina. Esses homens que eram médicos, eles eram mais... a medicina deles, né, era mais baseada em astrologia e até conceitos místicos. As mulheres, que eram consideradas essas bruxas, elas viam de forma diferente, elas observavam mais e tinham mais contato com a natureza. Então, pela observação e pela experiência que elas faziam, elas tinham esse conhecimento maior sobre cada tipo de erva, de veneno, e isso fazia com que elas adquirissem cada vez mais conhecimento, porque elas iam colocando isso em prática e cuidando. Algumas chegavam até esses reis e nobres, mas a maioria ficavam nessa população mais pobre. Essas bruxas eram divididas em 3 categorias. Essas categorias seriam a bruxa, que seria a médica dos pobres, a sacerdotisa. Ah, já tô com a gagueira mental, a língua tá presa. Volta aí nos 3 tipos de bruxa. Essas bruxas, elas eram divididas em 3 categorias. A primeira era a médica dos pobres. A segunda era Nossa, de novo. Não é Sar. A segunda era a que se envolvia mais com a parte do divino, então ela era conhecida como a sacerdotisa. E a terceira era a sexualizada, que era a viúva e a solteira. Essas bruxas, que seriam as mulheres que se destacavam e não entravam nessa regra da sociedade. Então elas eram colocadas, e esse era o maior problema, porque elas não conseguiam entrar dentro dessas regras sociais. Dava muito problemas, inclusive, para as igrejas católicas, né? Era representada, que aí é onde entra, por uma velhinha e com a vassoura. Então a bruxa era representada pelo caldeirão e a vassourinha.
O caldeirão seria levando a mulher a entender qual é o lugar dela, que seria cozinhando no fogão e limpando a casa. Esse seria o papel da boa esposa, cuidando, limpando, cozinhando. Então, a velha seria a maneira que a mulher tinha que se comportar. A questão do caldeirão, que era feito para outras coisas, porque como elas mexiam com ervas, mexiam com tudo aquela parte que envolvia todo um ritual dentro da medicina, era para isso que era usado. Mas não foi considerado dessa forma. Era a bruxa que, pegava lá e mexia o caldeirão para matar as pessoas. Então, assim, esse olhar influenciou muito, principalmente nas mulheres, que começaram a se ver como limitadas, inferiores, incapazes. E isso a gente está falando lá por volta de 1500 e bolinha. Depois veio a Maria, mãe de Jesus. Essa já era uma imagem meio que sagrada, pura, perto mais do divino. E logo em seguida veio também a imagem da Madalena, que aí a Madalena já veio revolucionando tudo, mostrando a sexualidade e pecado. Em vez do caminho para o céu, era um caminho para um outro lugar. Então, assim, por que eu tô retomando tudo isso? Para vocês poderem entender que, assim, a imagem da mulher, ela sempre foi ou destacada de forma distorcida, ou então colocada de uma maneira pejorativa, como se aquilo ali fosse menor. E isso influenciou muito na vida das mulheres, se sentindo inferiores, se sentindo menores, se sentindo incapazes. Mas, na realidade, o homem nunca viu ela frágil desse jeito. O homem sempre viu ela com muito poder. E aí é onde entrou a briga de poderes entre um e o outro, quem podia mais, quem que ganhava mais, e isso foi fazendo com que a parte masculina entendesse que cada vez era melhor ser masculino e a parte feminina cada vez era melhor não existir. Muitas das mulheres, diante disso, se viu como vítima, frágil, incapaz, e pegou essa ideia e levou essa ideia em diante, com a ideia de que, tendo dó de mim, vão cuidar de mim. E isso cada vez mais fez com que a mulher se tornasse mais dependente de alguém, até a parte aonde, por não se conhecer, romper limites, a ponto de tentar mostrar sua força de uma forma que sendo desrespeitosa comigo mesma. A mulher, por não conhecer seus limites, não conhecer o teu potencial, tua capacidade, a tua própria imagem, se colocou no papel de vítima, para que as pessoas pudessem ter dó delas e dessa forma cuidar delas. Na nossa história, a gente entende que assim, a criação foi diferente, principalmente há tempos antigos. A mulher sempre foi criada de uma forma e o homem de outra forma. O não entrou para a gente diferente de como entrou para o outro. O não, quando ele vem para nós, ele vem como de uma autoridade, de um poder, de um controle. O não, quando sai da gente, sai como pecado, como imperfeição, como culpa. Mas se a gente não conseguir sair desse papel da boa esposa, a gente não consegue alcançar os nossos limites. Sem alcançar nossos limites, a gente não sabe quais são eles. E a gente não sabe nem os limites em relação ao quanto eu consigo e quanto eu não consigo. Então, o não, ele é necessário. Embora muita coisa não vai mudar com o não. Mas já é o início de algo individual. O não, ele vai mudar primeiro para mim, para depois mudarem em quem estiver ao meu redor. A gente já ouviu muito dizer assim, ninguém gosta de mostrar suas sensações, ninguém gosta de mostrar o seu lado emocional, porque diz que isso é coisa de gente fraca. Então, mostrar esse lado é eu me colocar numa situação de pessoa frágil, e aí o outro vai ver esta fragilidade e vai tomar conta de mim, vai montar em mim. Só que é interessante, porque isso vai meio que contra a natureza. Por que eu tô falando isso? Na medicina chinesa, por exemplo, a gente tem dois polos que são opostos, mas se completam. Muitos já devem ter escutado falar de Yin e Yang. Um é uma parte feminina e uma é a parte masculina. Uma seria mais a razão, a outra seria mais emoção.
Só que não dá para andar só com uma perna, a gente tem duas. Não dá para fazer as coisas só com um braço, a gente tem dois. Tanto que a gente tem no cérebro, o formato do cérebro, são dois hemisférios, que um completa o outro. A gente poderia ver um lado mais feminino e um lado mais masculino. Se a gente tivesse só um lado ou só tivesse o outro, não seria completo. Assim como o sangue, aquele sangue que a gente vai lá, quando se machuca, por exemplo, sangra, e aí você vê aquele líquido mais denso, aquela cor vermelha, aquele líquido que dá para tocar. Só que dentro desse líquido existe uma parte mais sutil, que seria a nossa personalidade, seria o nosso caráter, seria nossas emoções, que tá tudo dentro desse sangue. Que se você pegar e levar lá, mesmo que dentro de um laboratório for tentar ver, não dá para ver, porque aquilo ali é uma parte mais sutil. E por ela ser mais sutil, eu te pergunto, ela é fraca? Pelo sangue, aquele líquido vermelho que você vê escorrer, que você toca, que você cheira, que você sente o gosto, seria mais forte? Eles conseguem ocupar o mesmo espaço, se respeitando e se fortalecendo entre si, juntos. Eles conseguem viver com a diferença um do outro e eles respeitam para que possa existir o equilíbrio dentro da gente e dentro do universo, que seria o quê? A nossa saúde. E dentro do universo seria o equilíbrio que a gente consegue ver as coisas caminharem da forma que deveria caminhar e não totalmente descompensado ou causando danos e problemas. Olhando para a natureza, a gente vê que assim, ninguém é mais ou menos, mas cada um tem o seu papel, desde do menor até o maior. Todos colaboram, todos fazem parte de um universo. Até aquele bichinho que enrola bosta. Ele faz parte do nosso universo. Ele equilibra a natureza. A natureza não é só o mato. A natureza não são só os animais irracionais. A natureza somos nós. Que se entende que assim, nós, existe também um corpo. Aqui eu sou um mundo dentro de um outro mundo. E esse mundo eu preciso também de ter controle. Só que para eu controlar, eu preciso conhecer como ele funciona. E para eu saber como ele funciona, ele precisa se expressar mais. Ele precisa ter mais contato com algumas coisas para eu poder saber aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. Para a mulher foi ensinado aquilo que foi vindo de um outro olhar. Desse olhar veio trazendo composições para dentro de mim, até certo ponto, porque enquanto criança eu sou um depósito, porque vem informações dentro de mim, vem informações dentro de mim, vem informações dentro de mim. Chega uma hora que aí eu preciso botar essas informações para fora, e ela não pode vir só através de um sim, ela precisa vir também através de um não. Quando o não, ele não é dito, não é porque você não sabe falar, é porque você escolheu não falar. Porque quando é para dizer não para você ou em outras situações, você consegue dizer. Então, como que você tem dificuldade de dizer não? Eu já escutei de muitas pessoas, eu tenho dificuldade de dizer não. Depende para quem você tem dificuldade. A vida é feita de escolhas. Por mais que a gente viva dentro de um sistema, por mais que a gente viva dentro de um limite, ainda dentro desse limite ainda temos escolhas. E esse não, ele precisa ser dito para fora e para dentro. Muitas das vezes a gente escolhe dizer para dentro e não para fora. Ou a gente escolhe pessoas para dizer este não. Eu não digo não para quem deveria e digo não para quem não tem nada a ver. Como o não dito por nós sai de uma forma desobediente, como se fosse pecado, desacato, a gente segura para não dizer para pessoas específicas. Para outras pessoas não é essa sensação que a gente tem. Então vai sair naturalmente esse não. Você já disse não? Você já percebeu qual foi a sua sensação de dizer não? Quantas vezes você disse não e houve uma reação no outro? E qual foi a reação dessa pessoa diante do teu não? E como que foi a sua reação diante dessa reação? Muitas das vezes a gente diz não, a boca do outro entorta, a cara feia acontece, o xingo, a birra. O não, ele é engraçado que ele te põe numa situação de autonomia, né? De autoridade e de poder, não, de autonomia mesmo. Eu assumo o meu não. E coloco o outro numa outra situação que às vezes nem ele percebe. Assim como a gente fala às vezes não para a criança e a criança emburra, chora, faz birra. Às vezes a gente dizendo não para um adulto acontece a mesma coisa. Por ele não saber lidar com este não,
Foi mais fácil dizer para você não ficar falando não, que isso é feio e isso é pecado. Para uma autonomia e uma independência chegar, a gente precisa ver qual o posicionamento que a gente quer tomar. Se a gente quer ser uma pessoa vista como boazinha, ou às vezes diante do olhar do outro até como um desobediente. Mas assuma e tenha responsabilidades pelo seu sim e pelo seu não. A gente vive num tempo difícil, onde se o meu não vira um sim, às vezes, num comportamento eu não respondo não, eu não boto limite, mas aí vai acontecendo e vai acontecendo dentro de um silêncio que parece ser sim, mas eu não disse não. E aí acontece alguma coisa. Por exemplo, o estupro dentro de um casamento, ou você sai com uma pessoa que aí você só queria conhecer, curtir um pouco, e aí no momento talvez você nem queira ter relação, só que você não disse não em nenhum momento. Mas você entrou no silêncio como se o outro entendesse um sim, e ele avança. E aí quando ele avança, aí é onde principalmente a mulher tenta dizer, foi um estupro. Só que como que vai ser escutado? Como que você vai conseguir provar isso? Porque vivemos diante de uma sociedade onde a gente tem que provar tudo. E como que é provado esse tipo de coisa? Então, às vezes, a gente não tem nem consciência do quanto é importante a gente verbalizar literalmente esse não. Não para mim e não para o outro, para ficar claro. E não algo como mal resolvido, porque são dois adultos, aparentemente. Mas até acontecer algo, eu não sei quem que vai ser adulto para assumir a responsabilidade e quem vai ser criança o suficiente para sair fora. Ah, Cássia, mas aí eu vou falar não. Quando eu falo não, ninguém me escuta. Quando eu falo não, ninguém liga. O meu não parece que tanto faz. E aí você vai desistir? O teu não pode ser que não seja validado, mas escutado sim. Ele é escutado. Ele pode ser ignorado, mas ele é escutado. E a diferença ela tem que vir de você e não do outro. A gente faz e assume coisas que nós achamos que é melhor, não que o outro aprova ou reprova. Eu não tenho que dizer não para o outro aprovar ou reprovar, eu tenho que dizer não por conta de mim mesmo, até por conta dos meus limites e proteção, e não porque o outro aprovou ou não aprovou. Aí eu não posso jogar a minha responsabilidade para o outro, porque eu disse, entre aspas, não, o outro não ouviu, ou eu não digo não porque o outro não escuta. Dentro de uma realidade isso não existe. Essa ideia de que a gente fala não dentro de um silêncio, fazendo com que o outro entenda que é sim, isso está levando à prisão. A prisão de nós mesmos. A gente fica preso dentro de nós e não sabemos quais são os nossos limites. Vivemos uma bipolaridade, onde a parte feminina é vista como frágil, coitadinha que dói vítima, ou então a parte feminina é vista como somos iguais e podemos as mesmas coisas. Então, se você pode, faz. Então, o homem, né, a parte masculina começa a ver de uma forma assim, ué, você não quer ser igual eu? Então faz. E faz coisas, às vezes, que por você não saber seu limite, você aceita. Dentro do masculino e do feminino, não é uma parte mais forte e uma parte mais fraca. São partes diferentes. E cada um tem a sua resistência e sua flexibilidade. Então, se alguém fala, então você é igual, então vai e levanta essa tora sozinha. Isso não me faz ser mais ou menos do que o outro, mas isso causa um dano dentro de mim. Porque se eu não conhecer meu limite, isso vai me machucar. E aí não é nem o outro me machucando, é eu mesmo. Somos abusados não somente pelo outro, somos abusados por nós mesmos. Quando a gente não sabe o nosso limite, a gente abusa da gente. Se a gente acha que a gente é forte o suficiente, a gente rompe barreiras e não tem limite. Porque eu sou forte, então eu consigo, e você vai conseguir até quando? Você vai provar para você até quando? Você sabe até quando você aguenta? Então somos abusados por nós mesmos. Quando não dizemos não para nós ou para o outro, estamos abusando. Estamos abusando. A gente não sabe nosso limite. Conhecer aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você quer, aquilo que te agrada. O não, ele começa a vir daí. Eu não quero, eu não gosto, não é assim, não dá. E ele tem que vir primeiro para mim, não é para o outro. Ele vindo primeiro para mim, eu entendo e consigo transparecer isso para o outro. Quando o não vem para mim, quando eu não aceito o não, eu burlo ele, eu passo por cima. Só que é de mim que eu estou fazendo isso. Porque o não, ele é um conceito. Sabemos que diante da situação que eu trouxe no início,
de abusos, de estupro, o não, ele não funciona. Mas a gente não pode parar e abrir mão para que tudo também seja validado, porque o não funcionou para algo, ele não vai funcionar mais para nada. Muita coisa ainda dá para mudar, mas essa mudança ela vem de dentro para fora. Ela vem primeiro para mim, para depois ela começar a vir para o outro. Então, desconstruir essa ideia que foi colocado para a gente desse não diante do outro, principalmente de autoridades, seria um caminho. Muitas mulheres aceitaram essa ideia de ser frágil para ser cuidada e terem dó dela e fazerem por ela. Só que até quando a gente vai aceitar essa ideia? A mulher também é forte. A mulher não precisa provar. A parte feminina nossa não precisa provar para o lado masculino que é forte. Até porque, como eu disse, nós temos os dois polos dentro da gente. Então temos nossa parte masculina e temos nossa parte feminina. Quando a parte masculina diz assim, eu não quero esse lado porque ele é muito frágil e sensível, é uma coisa. Agora, quando a parte feminina diz que também eu não quero esse lado sensível e esse lado frágil dentro de mim, é outra coisa. É os dois polos juntos. Não é um e nem o outro que vai sobreviver. Sozinho, separado. Um lado meu, até onde eu vou com uma perna só. Até onde eu vou com um lado só do meu cérebro. Até onde eu vou com só um braço meu. E aí eu mostrei toda a minha força. Eu achei que estava mostrando toda a minha força. Mas eu tinha um outro lado que podia fortalecer, porque é flexibilidade. A flexibilidade, ela não quebra, mas ela te dá oportunidades de você poder, de certa forma, se acertar diante daquilo que foi cometido como um erro e dar continuidade. Ressignificar a palavra não. Trazer ela para dentro de você. O que você sente, o que você pensa, qual é a sensação que te dá quando é dito essa palavrinha não. Se é igual dizer não para algumas pessoas e dizer não para outras pessoas. Como é que eu me sinto quando vem o não, quando é dito por pessoas o não. E qual é a sensação que eu tenho diante desse não que eu recebo, tanto de uma parte mais masculina quanto de uma parte mais feminina. E isso é fundamental da gente entender e compreender o que acontece dentro da gente, para a gente poder romper esse limite, no sentido de um limite que foi colocado para nós, não um limite com que nós nascemos, porque a gente se limitou diante de algumas situações. Não é fácil, mas é do pouco para o muito. Então, a primeira coisa que deve ser feita é eu entender como esse não funciona dentro de mim, para eu poder ressignificar isso e dar continuidade. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. Antes, quero dizer para vocês que eu tenho um trabalho no meu espaço, é uma oficina com mulheres de 14 a 55 anos. Como que essa oficina funciona? É o corpo em movimento. Então, através do corpo em movimento, a gente consegue romper barreiras, aumentar a autoestima, trazer autoconfiança, trazer independência, autoconhecimento, autocontrole e tirar você de uma mesmice, pegar você como um bebê e, através do movimento do corpo, te trazer a reconhecer a mulher que existe aí dentro de você. Mais informações, entra no meu Instagram, @CassiaFers, manda um direct e aí a gente conversa melhor. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentários também e ativar o sininho. Um grande abraço a todos!